Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, aquele podcast que traz para você um pouco mais sobre o universo vascular, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Aqui nesse podcast você não fica sem assunto, a gente traz todos os esclarecimentos para vocês, sempre com convidados muito especiais. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião vascular e o seu anfitrião nesse podcast. E hoje eu vou falar com a doutora Patrícia Figueira, que é fisioterapeuta, é mestre e doutorando em ciências na área de mastologia na Universidade Federal de São Paulo, é autora do livro Fisioterapia no Câncer de Mama, além de ser editora e idealizadora dos manuais de condutas e práticas de fisioterapia e oncologia. Então vocês podem ver o tamanho da especialista que a gente traz para vocês para falar sobre bandagens e tapings, quais são os resultados dessas terapias e, aliás, vamos esclarecer até o que é bandagem, o que é taping. Muito obrigado por estar conosco, seja bem-vinda, doutora Patrícia. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Eu agradeço imensamente o convite e para participar aqui do Papo da Veia com vocês. A gente que agradece. Agora conta um pouquinho aí, Patrícia, sobre você. Conta qual a sua formação, com que você lidar e como você chegou aí nessa área de tratar os pacientes com linfedema pós-câncer. Como que foi a sua história, a sua jornada até aí? Então, vamos lá, então. Na verdade, me formei há 2 anos, né? Fiz tudo muito rápido aí nessa formação. Tenho cursos de pós-graduação e eu fui fazendo os cursos conforme a necessidade de atendimento de pacientes. Então, inicialmente, eu fui para neurologia, depois para geriatria, para a parte um pouco respiratória, até que eu conheci uma perna inchada que não resolvia só com drenagem linfática e fui buscar novas alternativas de tratamento. E aí eu conheci a terapia compressiva, e aí fui para a linha dos linfedemas, e através dos linfedemas fui para oncologia. E aí abracei a oncologia com afinco aí, e aí fiz toda a minha formação de pós-graduação, de mestrado, e estou na reta final do doutorado agora na mastologia da Unifesp. Então, Muito bem. E áreas de difícil tratamento, né? Porque a gente pensa sempre nesses edemas, nesses inchaços crônicos secundários a já uma doença, né? Que acaba sendo com impacto tão negativo como as neoplasias, os cânceres, e aí, felizmente, profissionais como você para trazer um pouco de alento para essa população, né? Para esses nossos pacientes. E usando algumas ferramentas, né, Patrícia? A gente vai falar de bandagens e tapings. O que são bandagens e o que são tapings? Qual que é a diferença e o que eles representam? na verdade, o taping é uma forma de bandagem, né? Então, bandagem é tudo que vai enrolar de alguma forma algum segmento do corpo. Então, a gente chama de ataduras, de as próprias bandagens, e aí tem diversos tipos, né? Com mais elasticidade, com menos elasticidade, né? Na verdade, seria extensibilidade, o quanto a gente consegue promover um estiramento dessas estruturas. E o taping é um tipo de bandagem, né? Só que ele com uma cola, é uma bandagem adesiva e que tem uma elasticidade no seu comprimento, e ainda tem alguns que têm elasticidade na largura também. Então, são diversos recursos que nós temos para utilizar aí nos pacientes. Bandagem, então, é o que o pessoal, você pensa nas fantasias, que enrola em múmia, assim. Você pega e enrola aquelas bandagens. E outro tipo de bandagem é aquele tape, é aquele que a gente vê, às vezes, os esportistas usando, aquelas bandagens que são adesivas, né, que se colocam Exato. sobre o corpo. Isso é o que Tem, ficou mais popular, né? Quando foi divulgado em Olimpíadas, o uso de taping em atletas, e aí ficou mais popular para essa parte ortopédica, mas tem várias outras utilizações. dentro da sua especialidade, qual que é a utilidade que tem essas bandagens adesivas, bandagens terapêuticas adesivas?
Então, ele pode ser usado. O paciente não é só uma perna inchada, o paciente é muito mais do que isso, né? Então, Uhum. às vezes, a gente usa até para dor, né? Para um quadro álgico, para complementar um tratamento, para a parte de propriocepção, às vezes para estabilizar um segmento, o paciente ficou com o pé caído, e aí a gente estabiliza de alguma forma. Até para neurologia é utilizado, né? Para neuroadulto, neuroinfantil, ele é bastante utilizado. E para a parte de edema, né? Então, tem algumas aplicações para os edemas, e até para pós-cirurgia plástica, né? Se utiliza bastante para fazer uma contenção ali e diminuir o processo inflamatório de alguma forma. E por que ela é colorida, Paty? Olha, eu acho que tem a parte psicológica aí de auxiliar os pacientes. Eu não acredito que por cor não tenha qualquer distinção aí de utilização. É mais lúdico, talvez. E às vezes pode até ajudar, né? O pessoal que está aí escutando a gente quer colocar, de repente, uma cor aí, colocar uma colorida por esse monte de utilidade que você colocou aqui para a gente. Parece que o taping a gente vai chamar assim, né, de tape para ficar mais simples. É um tipo de terapia bastante versátil, né? Você falou da parte ortopédica, de uma parte da neuro, de uma parte até, vamos dizer assim, da recuperação de lesões musculares, nos inchaços e edemas. Então, há uma série de utilizações. A pergunta que aí eu fico na minha cabeça é tudo igual? Essa aplicação é tudo igual? É Não, simplesmente colocar e grudar? não é só tirar a faixinha de trás e colar, né? Então, tem diversas formas de aplicação. Você pode recortá-lo, aplicá-lo em tiras, colocá-lo em I, em Y, em X. Você tem diversas formas de aplicação, e depende também do quanto você tensiona esse taping, né? Ou coloca sem tensão nenhuma, com o mínimo de tensão, para obter um resultado ou outro resultado. Então, Então, de fato, não é qualquer pessoa que pode pegar, descolar o negocinho lá e colocar um durex, começa a colocar durex em você assim, não vai funcionar. o paciente adora comprar e falar, eu comprei um, eu estou aplicando aqui em casa, né? Não é tão simples assim, né? Então, a gente parece simples, parece fácil, mas precisa ter um certo treinamento. E o outro lado, as bandagens, né, as ataduras em si, vamos chamar assim, as ataduras de diferentes. E vamos também falar de um jeito mais fácil, elasticidade, né? Ou estica mais ou estica menos. Sim. Para que se usa essas bandagens? Porque, convenhamos, né, é muito mais fácil vestir uma meia, é muito mais fácil usar outros recursos do que pegar e passar uma atadura, seja na Sim. perna, seja no braço, em qualquer outra região do corpo. Para que se usa as bandagens hoje em dia? Na verdade, é o que a gente mais utiliza, né, para o tratamento de um linfedema, fazer essa terapia compressiva com o uso dessas bandagens de curta elasticidade, com a ideia de fazer uma contenção, né? Nós queremos conter para que esse volume, esse líquido, seja direcionado para uma região que funcione melhor esse sistema linfático. Então, a gente faz esse enfaixamento multicamadas, para alcançar uma pressão determinada, uma pressão que combata essa pressão interna que geralmente está aumentada. Então, é um recurso bastante utilizado, seria como a principal terapia para o linfedema. Agora, imagina assim, para aplicar também, se a gente está realizando a aplicação, como fazer essa aplicação de forma homogênea, né? Porque se você está fazendo na mão, qual que é a dificuldade? Imagina a dificuldade de você querer exercer pressões diferentes. Como que a técnica, quem que pode aplicar as bandagens? Ela é auto-aplicável, qualquer um também pode enrolar? E qual que é as dificuldades e o que você já viu, né, de coisas decorrentes dessas auto-aplicações?
Na verdade, assim, qualquer um pode aplicar desde que receba um treinamento e que faça isso de forma adequada, né? Até para as pacientes com linfedema, a ideia é deixá-la o mais independente possível, para que ela consiga, de alguma forma, levar o seu linfedema, porque é algo crônico, é algo progressivo, e que ela tem que ter esse manejo de forma melhor, né? Então, é claro, existe uma dificuldade. Eu estou até com uma paciente enfaixando nesse momento, e eu enfaixei e ela falou: eu precisava tomar um banho. Eu tirei em casa e reenfaixei, até que ficou bom, né? Porque ela vai observando e vendo a cada dia como é que a gente realiza, né? A ideia é a gente tentar regularizar o membro, né? A mão, por exemplo, é algo achatada, né? Diferente do braço, que é mais cilíndrico. E então a ideia é tentar regularizar esse formato, né? Não colocar tanta pressão na mão também quando você faz a aplicação, para tentar chegar em algo mais homogêneo aí de enfaixamento e de pressões. Então, o ideal é que o membro seja o mais cilíndrico possível, ou seja, o objeto do enfaixamento seja o mais cilíndrico possível. Exato, para a gente conseguir regular as pressões da melhor forma. Mas diante de uma situação, né, que a gente tem irregularidades no corpo todo, né? Tem Sim. proeminências de osso, tem, às vezes ele tem um buraco, né? Tem uma depressão. Como que é feito? Como que são feitas essas correções, então, dessa? Geralmente com as ataduras de espuma, né? Nós conseguimos com Ok. as ataduras de espuma, às vezes com algum algodão, a gente usa aquelas orelhinhas, corta superfícies suficientes aí para preencher esses espaços, para não deixar as faixas entrarem nessas cavidades de alguma forma. E na sua experiência, o que é mais eficiente? Tem algum grau de eficiência você usar ou os adesivos, os tapings, ou as bandagens, as A ataduras? E assim, nessa comparação, a bandagem ganha de longe, né? Hum. O taping eu uso como uma forma complementar ao tratamento, né? Ele não é falar, pode-se tratar o linfedema apenas com taping. Acho que essa frase é bastante controversa, né? Então, eu uso o taping para grau 0 e grau 1 de linfedema, né? Que é ou aquela sensação de peso, ou algo que não tem ainda fibrose, que não tem essas condições mais agravadas do linfedema. Para um grau 2, grau 3 de linfedema, eu posso usar em região de anastomose, em região complementar ao que eu não estou enfaixando. Mas a terapia complexa descongestiva, que a gente chama, que é esse enfaixamento contensivo, ou com uma vestimenta inelástica, é muito diferente os resultados que a gente obtém. Então a gente pode usar uma atadura por cima de taping. Eu não acho conveniente. Assim, poder pode, né? Mas a gente está Uhum. fazendo efeitos contrários ali, né? O taping eu estou querendo aumentar o espaço, e aí eu vou com a atadura e diminuo o espaço, né? Pô, explica um pouco melhor como que é que essa ação do tape, então, porque agora, né, surgiu essa curiosidade. Como que o taping atua? Sim, principalmente se a gente cortar aquelas tirinhas e fazer aquele polvo que a gente chama, né? A ideia é, com a colocação, com as circunvoluções que são criadas, você aumenta o espaço do interstício, você consegue diminuir dor, diminuir o processo inflamatório e aumentar a circulação de alguma forma, principalmente com a movimentação do membro. Então, esse é o efeito, fazer como se fosse uma pressão negativa para conseguir melhorar o espaço aí, da microcirculação. Então, essa é a Eu, função principal. pensando dessa forma, uma das vantagens é que, teoricamente, deixa o membro mais móvel, né? Sim, Pelo menos ele fica mais móvel. Mas, pela sua explicação, ele, para reduzir o edema ou para o linfedema, ele não seria tão eficiente. Existiria algum estágio onde você usaria uma coisa ou outra na sua opção?
Nos graus menores, eu acho que assim, chegou o paciente, está com a sensação de peso, não tem grandes alterações, ok, fazer uma drenagem, ok, utilizar um taping e estimular a realização de exercícios por esse paciente. Um grau um pouquinho maior, a gente até começa com o taping, pode iniciar com o taping nas mesmas sequências, drenagem, fazer exercício, utilizar o taping, mas em graus maiores eu não começaria com o taping, eu já começaria com uma terapia compressiva com as ataduras de curta elasticidade. E onde é que se pode? A gente está vendo aí uma série de material, uma série de formas de aplicação, né, comentando várias formas de uso. Onde que se pode aprender a usar tudo isso? No YouTube? Você chega lá no YouTube, a pessoa está aqui, estão falando, o podcast Papo na Veia, não fica sem informação, vai lá, a gente está no YouTube, estamos ali nas plataformas de podcast, mas para aplicar bandagem, para aplicar tape, é só no YouTube, Paty? É só no YouTube que está lá? O YouTube tem tudo, né? Infelizmente. Então, se você colocar lá aplicação para edema em membro inferior, vai aparecer alguma forma de colocação. Mas não é assim que a gente faz a nossa formação, né? Então, tem cursos específicos para isso. E eu falo, não é só um curso, né? São vários cursos para você tirar a sua conclusão da melhor forma de aplicação, né? Então, tem que ter formação. Nós fisioterapeutas, na maioria das vezes, fazemos formação com fisioterapeutas, né? E a gente pode dar cursos para fisioterapeutas, então a gente busca sempre essa excelência de formação para levar o melhor para o paciente. E o que você acha dos produtos que a gente tem hoje, né, no mercado e que as pessoas acabam comprando? Você mesmo, às vezes, eu tenho também pacientes que chegam aqui e trazem, comprei essa faixa, comprei isso, minha vizinha usou isso daqui, né? A gente vê vários produtos sendo utilizados aí, ou estão hoje no mercado. Você acredita que existe ainda uma evolução para a gente ter dentro dessas bandagens? Você que pratica tanto o enfaixamento, ainda tem alguma melhora que esses produtos possam ter? Qual a dificuldade que você ainda encontra nesses produtos? Tem algum produto que você queria e não existe? Até às vezes existe, mas não está no Brasil, né? Então a gente tem alguns materiais que a gente acaba vendo em outros cursos, que tem disponível em outros países com mais facilidade, mas a gente não tem aqui, né? Então, às vezes uma atadura de um tamanho X com uma coesiva, que é aquela que gruda nela mesmo. Então, às vezes, alguns detalhes que poderiam ser melhores, né? Mas eu falo que aqui no Brasil a gente faz o melhor do tratamento em termos de redução de volume, né? Então, essa fase mais intensiva de redução do volume, eu acho que a gente faz muito bem. Acho que o grande problema é a manutenção dessa redução de volume que a gente alcança, né? Tanto pelo custo quanto pela cronicidade do problema, que as pessoas têm que adquirir meias, vestimentas com velcro, tem que ter as ataduras, tem que saber fazer um autoenfaixamento de forma correta. Acho que a grande dificuldade que nós temos é esse pós-redução de volume, de forma mais intensiva. Seria a manutenção. A manutenção eu acho que é o ponto principal aí da dificuldade do tratamento do linfedema. Pensar que toda doença crônica realmente traz essa dificuldade da adesão contínua, né? Ou seja, para sempre, A de uma motivação, terapia. né, desse paciente para Fica... manter esse resultado. Mas talvez aí, como você vê uma solução para aumentar essa adesão? Existe algum pensamento? Você que já fez desde o brasileiro de fisioterapia, oncologia, são um quadro associativo, tem algum pensamento, algum plano de como a gente pode oferecer aos nossos pacientes que têm essa dificuldade para aumentar essa adesão? Porque o que a gente sabe, né? Toda vez que a gente está numa situação de manutenção, seja, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão,
é sim. melhor você conseguir manter essa doença do que tratar as complicações ou as agudizações da doença. Né? Uhum, A mesma situação quando a gente lida com ataduras, tapings ou outras terapias compressivas, a gente quer evitar agudizações e quer evitar as complicações que, no fim, vão custar mais caro socialmente e financeiramente. sim. Então, como que você vê um possível plano assim para aumentar a adesão e poder oferecer aí para os nossos pacientes essa possibilidade de aderir ou ficar vinculado ao tratamento? É, uma coisa que eu acho fundamental é a paciente ter a prática de exercício físico, né? Então, isso faz muita diferença. Então, se ele consegue aderir ao exercício, colocar isso como um hábito de vida, como se fosse um remédio fazer exercício físico, eu acho que ele já diminui muito as suas complicações futuras, né? Eu tenho pacientes que faziam uma manutenção, vinham na fisioterapia ou usavam suas vestimentas, suas braçadeiras, suas meias, e com a prática regular de exercício físico, com fortalecimento, com diversas atividades, conseguiram reduzir o uso de braçadeiras, o uso de meias, né? Então, eu acho que um ponto principal é incutir essa prática de exercício físico para o linfedema. Outro ponto seria a manutenção de peso corporal, né? Da gente pensar reduzindo o peso, indiretamente acaba reduzindo também um pouco do volume do linfedema. E de ter os dispositivos à disposição para conseguir fazer essa compressão conforme a necessidade. Eu acho que esses são os 3 pilares principais para você conseguir essa manutenção. E se tivesse políticas públicas que atendessem essas pacientes de forma mais próxima aí para elas conseguirem fazer esse trabalho, esse tratamento. Tem muita paciente subtratada, né? Ou que não desconhecem qualquer tipo de tratamento, pacientes que passaram 15 anos sem saber o que tinha, né? Então, e aí o linfedema vai aumentando. Então, acho que teria que ter esses pontos aí principais. Então, pensando dessa forma, né, se você falou da evolução da doença, em que momento a gente deve começar ou pensar em tratar ou abordar nessa. Vou usar um exemplo. A gente tem um caso cirúrgico para extirpar uma neoplasia, um câncer. Né, e a gente sabe que isso pode provocar um inchaço posterior. Sim. Em que hora a gente vai começar a abordar esse paciente ou um tratamento referente à possibilidade desse braço, dessa perna inchar, dependendo do local cirúrgico? O ideal seria num pós-cirúrgico imediato você já orientar a paciente dessa possibilidade desse inchaço, né? Da prática de exercícios físicos, porque muitas vezes, operei e vou ficar quieta. Não, não é para ficar Uhum. quieta, né? É. Então é para fazer exercício, desmistificar isso de não poder carregar peso, né? Tenho pacientes que carregam 32 quilos em membro superior, com linfedema, né? Então, não é que não pode, o segredo é fazer isso de forma progressiva, né? Para você ter condições musculares de quando você for exigido de uma força maior, você está com essas condições musculares adequadas. Então, isso deveria ser desde o princípio de um pós-operatório. Então, é possível, mesmo tendo um procedimento agressivo na parte linfática, a gente não deixar esse membro crescer a ponto de ficar não funcional? Sim. Sim, tem pacientes que retiram 30 e poucos linfonodos e não tem linfedema, né? Então, Tá. e tem gente que tira um e tem, né? Depende da condição prévia do linfático dele também, né? Mas é possível, sim, é completamente possível, né? De fazer o processo de prevenção, de você manter esse membro sem lesões, para que não ocorram infecções e aí comece a configurar um inchaço do membro. É Bom, super então, possível. pessoal, fator de atenção aí para todos vocês que estão ouvindo, sejam pessoas curiosas na área da saúde, sejam profissionais de saúde, dá para evitar uma situação
que é extremamente complicada, futura, que são membros que ficam não funcionais devido a esse inchaço, se for tratado, se for abordado desde o seu início. Então, é um fator de atenção bastante. De repente, você tem um conhecido, né, que vai ser submetido a algum procedimento dessa forma, vale chamar a atenção, porque realmente é uma situação que, se pode ser evitada, a gente pode ter um benefício futuro. E é possível fazer tudo isso, né, os exercícios, eles devem ou não devem ser feitos com as ataduras ou os tapings? Tem que tirar na hora de fazer ou faz com? Qual que é a vantagem e desvantagem? O que acontece com o exercício e a bandagem ou atadura colocada? Tá, não tem necessidade de ser retirada, né? Você consegue até otimizar o tratamento você estando enfaixado, porque você aumenta a pressão, tem algo segurando, contendo ali a sua contração muscular, a pressão que você vai exercer sobre os vasos vai ser maior sobre o membro, e é recomendado fazer exercício com a compressão que se utiliza. Independente se está enfaixado com as multicamadas, se está com a vestimenta inelástica, se está com o tape, a compressão que tiver, pode ser realizado o exercício junto. Então, na realidade, então, é recomendado fazer com. Olha, é bastante controversa essa recomendação, né? Mas no geral a gente recomenda fazer com, a não ser que impeça de alguma forma um movimento específico, mas em geral é recomendado fazer com as vestimentas. E aí, pensando dessa forma, né, a gente tem calor, desagradável, a pessoa já não vai querer. Uhum. E além disso, eu imagino também a dificuldade, o desconforto de fazer algum movimento com as ataduras em si. E aí vamos falar da meia, né? Pensando em meia no membro inferior e pensando em luvas e braçadeiras no membro superior. Uhum. Qual que é a vantagem e a desvantagem das meias e braçadeiras diante das ataduras? Tá, as meias e braçadeiras, elas vão permitir uma movimentação maior, né, uma liberdade maior, elas vão ser menos aquecidas do que um enfaixamento, né, a Uhum. temperatura vai atrapalhar menos, mas elas têm essa indicação nessa fase de manutenção, né, eu não vou tratar um linfedema, a paciente está com linfedema, compra uma meia, né, não faz parte do Uhum. tratamento inicial utilizar uma meia ou uma braçadeira, né? Esses dispositivos são para uma fase de manutenção e elas realmente vão dar mais liberdade, né? Então eu falo para minha paciente: tem linfedema? Então tenha todos os outros dispositivos numa fase de manutenção, vai ter a meia, vai ter a braçadeira, né? Então vai sair, não vai sair com um dispositivo de Como velcro ou ah, enfaixada. Numa fase de manutenção, você sai com a braçadeira, uhum. com a luva, com a meia, e aí tem essa liberdade a mais. Né? Não adianta a gente querer engessar a paciente, a gente tem que dar liberdade para ela e de movimentação, e isso eu acho que faz diferença. Então é interessante como o profissional e também o paciente que envolve no tratamento da terapia compressiva com bandagens e os tapings, também devem conhecer outros dispositivos, né, como as meias, os dispositivos de velcro, porque no fim a adesão ao tratamento vai passar pela sabedoria do uso de vários dispositivos de acordo com a situação. Exato, é E quase levar a malinha para quando ah, viaja, né? Tem que levar tudo não, junto. não, isso é muito interessante, porque eu fico me imaginando aqui, há anos atrás, quando, né, um pouco mais de 20 anos, quando eu me formei, que eu não falava de vários, ou era passar uma atadura crepe, ou uma Uhum, atadura de algodão, sim. né, ou você colocava uma meia elástica que não tinha coisa diferente, era só um tipo de meia elástica, né. Uhum. E hoje a gente tem vários materiais e muitas vezes os pacientes, por desinformação, acabam não tendo toda essa gama, o acesso a todos esses possíveis materiais que vão levar ele a aderir ao tratamento acima de tudo, vão levar ele a não ter uma doença mais complicada, Sim. né. Na sua prática,
como que você consegue colocar todo esse material no paciente? Vai colocando um de cada vez ou coloca toda aquela avalanche de material já? Fala: "Ó, você vai ter que pegar aqui no futuro". Como que você faz essa abordagem no seu paciente? Tá, na verdade é uma progressão, né, então Aham. na maioria das vezes eu começo com as ataduras, né, de curta elasticidade, e aí às vezes para a própria fase intensiva eu utilizo uma vestimenta com velcro, que ele vai levar depois para o segmento da manutenção, e aí terminando essa redução de volume, essa melhora de textura do membro, a gente parte para uma meia. Então, compra uma meia primeiro, vê se adapta, para depois comprar mais uma meia, que não adianta ficar com uma meia usando todos os dias direto, sem tirar para lavar, então é todo um processo, né? Então, está Uhum. adaptado com uma meia elástica e a gente pensa em comprar mais uma ou comprar uma diferente para uma melhor adaptação, e aí aos poucos ele vai adquirindo esses materiais. Ah, inchou um pouquinho mais? Ah, não tenho disponibilidade para vir na fisioterapia, ok, compra uma vestimenta inelástica, para ir aderindo aí, para ir aumentando o arsenal do paciente, dos recursos, né? Mas ele vai sendo introduzido de uma forma gradual. Mas é o que a gente fala, é o paciente como parte do integrante e como parte do tratamento, né? Se o paciente não abraça o tratamento, não adianta a gente. A nossa parte, eu digo que é 50%, 50% do paciente fazer essa continuação. Acho que todo tratamento na área de saúde requer isso mesmo, né, cada vez mais a gente tem que, compartilhar, dividir e tratar todo mundo em conjunto, né, como se fosse um só, porque não adianta mesmo só o profissional de saúde, não adianta também só a vontade do paciente, acho que tem que ter as duas coisas andando em conjunto mesmo. Agora, e voltando aqui para os nossos, colegas fisioterapeutas, médicos, enfermeiros que estão escutando a gente, terapeutas ocupacionais também, que às vezes lidam com isso. Quando eles vão olhar uma atadura, Uhum. né, o que que eles precisam ver de diferente? Quais são as características, classificações, né, de ataduras? É o quê? É só o tamanho? É comprimento? É composição? Largura? Quais são as características que diferenciam uma atadura da outra? Tá. Eu estou até com uma atadura aqui na mão para mostrar para vocês, Ótimo, né? Então, mostra lá. assim, a gente vê o quanto ela é elástica, né? É dividido por categorias de curta, média e alta elasticidade, né? Então, a gente dá preferência para esses tratamentos de linfedema, com esses enfaixamentos multicamadas, a usar essas de curta elasticidade, que ela iria até um certo ponto aqui de tensionamento, tá? Cada uma tem uma largura diferente, né? Então, essa, por exemplo, é uma de 6, tem de 4, tem de 8, tem de 10, tem de 12, tem de 15, dependendo da marca. A trama dela, né, deve ser considerada, levada em consideração, né? Se é uma trama mais aberta, uma trama mais fechada. Tem ataduras que elas são presas com esses clipes, tem ataduras que elas são adesivas, tem ataduras que são coesivas, que elas colam nela mesma, então depende da indicação, né? Então, eu uso uma atadura que seja adesiva para fazer uma contenção numa região que eu não consigo enfaixar, então região de quadrante, que esteja inchada, eu posso fazer uso disso, a própria mama, se está com edema, eu posso fazer uso dessas ataduras elásticas, adesivas. As coesivas eu consigo conter de alguma forma diretamente sobre a pele, porque ela não cola, ela não vai ter essa lesão de pele. E geralmente essas daqui a gente usa para fazer as sobreposições, né, os enfaixamentos multicamadas, né? Então, esses são alguns do que a gente tem que levar em consideração em relação às ataduras. Então, é correto dizer também, então, que cada indicação ou cada situação diferente do desejo da sua compressão, você vai usar uma característica diferente ou uma atadura diferente também na Sim, escolha. com certeza. Tanto na trama ou quanto no quanto ele a estica,
ou se ela gruda sobre ela ou se ela não gruda, ou se ela tem 4 centímetros, 6 centímetros ou 8 centímetros, e por aí vai fora. Sempre quando a gente vai pensar no enfaixamento, por exemplo, tem que pensar em alguns fatores, né? Largura da atadura, o quanto eu faço de tensão, o raio do membro, a densidade do tecido que eu tô enfaixando sobre, e outros diversos pontos, a pressão de trabalho que eu quero, a pressão de repouso que eu quero, vários pontos que a gente tem que levar em consideração. Muito legal, muito interessante. Então, você que está aí ouvindo a gente, que de repente gostou de colocar umas fitas coloridas, viu seu fisioterapeuta colocar umas fitas coloridas sobre você e você quer colocar você mesmo, veja que não é bem assim. Você que viu seu fisioterapeuta enrolar aquela faixa bonitinha sobre você e você fala, quero fazer igual, às vezes não vai ser bem assim. Acho que sempre uma orientação profissional cabe aí em tudo. Doutora Patrícia, estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo, mas eu queria que você, dentro da sua experiência, tanto né, de usar nesses pacientes, queria que você deixasse aí uma orientação para o profissional de saúde que lida com essa situação, como ele poderia tratar melhor seu paciente, onde ele pode buscar a informação para utilizar bandagens e tapes da melhor forma. Tá, vamos lá. Existem diversas formações. Eu falo que não existe uma técnica soberana sobre a outra, né? Então, tem técnicas diferentes, tem formações diferentes. Eu dou parte dessa formação, né, de terapia compressiva, mas tem diversas técnicas que os fisioterapeutas podem se aprimorar. Né? Eu falo que não precisa ter um nome de técnica específica. Você precisa conhecer o sistema linfático, você precisa conhecer os materiais e chegar numa melhor formação para esse paciente. E depois é treinamento, né? Então, treinar para ficar melhor, né? Eu falo, torne-se o melhor para os fisioterapeutas, torne-se o melhor profissional para o seu paciente, né? Então, busque essa formação e faça um treinamento adequado antes de sair colocando as coisas no paciente. É claro, você só vai ter essa prática treinando com o paciente, né? Mas busque esse aperfeiçoamento, né? Torne-se o melhor para o seu paciente. Realmente, essa é uma bela mensagem, agradeço. E lembrando, né, que assim, eu acho que realmente o cuidado com o paciente, o cuidado com esse paciente que é crônico, e você que está escutando a gente que tem essa doença crônica sabe muito bem que eu acredito que é a multiprofissionalidade, ou seja, são os vários profissionais do segmento de saúde em conjunto que vão conseguir fazer esse melhor atendimento, e por isso que a gente está aqui conversando e obtendo todas essas informações sobre bandagens e tapings que são usados nessas doenças e são tão bem usados principalmente aqui pelos fisioterapeutas. Muito obrigado, doutora Patrícia, pelas suas mensagens, pelas suas informações. Pessoal, e dessa forma a gente chega aqui ao fim de mais um episódio do podcast Papo na Veia. Espero que você tenha obtido uma série de informações aí sobre terapia de bandagem, tapes e as curiosidades que envolve. E com isso, goste desse episódio, vai lá, dá curta aí os nossos podcasts, se inscreva no canal do YouTube. E eu faço o convite aí para você acompanhar a gente já nessas plataformas e também no YouTube. Lembrando que a gente também está no Instagram, @jobstbr. Se você tiver qualquer sugestão de tema, elogio ou crítica, vai lá, escreva nos comentários ou envie um e-mail para jobstbrasil@essit.com. Lembrando que Essit se escreve com E, 2 S e TY. Não deixe de compartilhar e curtir esse episódio. Lembre-se, aqui nesse podcast você não fica sem assunto. Acompanhe o Papo na Veia e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!